Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. Esse é um número muito importante para mim. Por favor, cliquem no botão inscrever-se. É apenas um clique, mas para mim é uma motivação enorme para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Os dedos de Ana tremiam enquanto ela polia o fecho de prata da capa de sua irmã postiçã. O metal estava frio, um contraste gritante com o calor nervoso que lhe corava a pele. Do lado de fora da janela da carruagem, as florestas dos clãs do norte se misturavam em uma tapeçaria de verde escuro e cinza crepuscular. Eles estavam se aproximando do Festival da Lua, dele, mais rápido, sua inútil. Sua madrasta, Isolda, rosnou do assento acolchoado à frente. Sua voz era cortante como um caco de gelo. Você quer que Sarafina se apresente ao rei Alfa, parecendo que foi vestida por uma lavadeira? Ana estremeceu, baixando a cabeça e esfregando o fecho com mais vigor. Inútil. A palavra estava marcada em sua alma desde a morte de seu pai, desde que Isela se tornou a senhora de sua casa em declínio. Anya era uma ômega. Seu lobo, um sussurro fraco e adormecido dentro dela. Um segredo vergonhoso em um mundo que prezava a força acima de tudo. Ela era uma falha em sua linhagem, uma mancha que sua madrasta estava determinada a polir até a invisibilidade. Está tudo bem, mãe, disse Sarafina, sua voz um contraponto suave e melódico ao tom repreensivo de Isolda. Ela colocou uma mão gentil sobre a de Ana. Brilha lindamente. Obrigada, Ana. Ana ergueu os olhos, encontrando os gentis olhos azuis de sua irmã postiçã. Sarafina era tudo o que Ana não era. Alta, radiante, com uma juba de cabelos dourados e a graça confiante de uma beta nata, em breve a companheira de um alfa. Ela era a esperança da família. Seu bilhete de volta para o respeito e status que haviam perdido. E apesar do abismo entre elas, ela nunca tinha sido cruel. Essa bondade, de certa forma, era pior do que o desprezo de Isolda. Era um lembrete constante e gentil de sua própria inadequação. Isolda fungou, seu olhar varrendo Ana com repulsa não disfarçada. Bondade não nos trará uma aliança real. Sarafina. O poder respeita o poder. E você? Ela apontou um dedo para Ana. Lembrará seu lugar esta noite. Você ficará no fundo. Você não falará a menos que lhe falem. Você não olhar ninguém de alta posição nos olhos. Seu propósito é servir sua irmã e depois desaparecer. Entendido? Sim, madrasta, murmurou Anya, seus olhos fixos no chão de veludo da carruagem. Desaparecer. Ela era boa nisso. Ela passou uma década aperfeiçoando a arte de se fundir ao fundo, de se tornar pequena e quieta para não chamar atenção para a vergonha de sua família. Seu próprio dom, se é que podia ser chamado assim, era tão quieto e inútil quanto seu lobo. Um calor estranho em suas mãos, uma empatia profunda que podia aliviar uma dor de cabeça com um toque, ou acalmar um animal assustado com uma palavra suave. Em uma sociedade de guerreiros e alfas, a capacidade de aliviar a dor era vista como um traço servil fraco. Era um talento de ômega adequado para o berçário ou para a enfermaria, não para o grande salão do rei Alfa. A carruagem balançou e parou. O ar lá fora, outrora cheio do cheiro de pinho e terra úmida, agora estava denso com o aroma potente de centenas de lobisomens reunidos em um só lugar. Poder, ambição e energia nervosa crepitavam como relâmpagos. Sons abafados de música e conversas vazavam pelas paredes da carruagem. Chegamos, anunciou Isolda, sua voz tremendo com uma mistura de avareza e ansiedade. Ela arrumou a capa de Sarafina uma última vez, seus olhos brilhando. Esta é a noite que muda tudo para nós, filha. O Rei das Sombras está aqui para escolher uma companheira, e será você, o Rei das Sombras, Rei Malak. O sangue de Anya gelou. Mesmo em sua província remota, contos do Rei Alfa eram sussurrados como histórias de fantasmas para assustar filhotes. Diziam que ele era um monstro, cicatrizado e quebrado. Diziam que ele havia chegado ao trono por cima do corpo de seu próprio pai. Diziam que uma maldição sombria corria em suas veias, tornando seu toque um veneno e seu temperamento um incêndio. Nenhuma loba jamais havia aquecido sua cama por mais de uma noite, e nenhuma jamais havia sido convidada a ficar. Agora, por razões que ninguém entendia, ele havia declarado que tomaria uma companheira neste Festival da Lua. Uma necessidade política, os rumores afirmavam, para solidificar seu reinado.
O coração de Ana martelava contra suas costelas. Ela estava aterrorizada, não por Sarafina, que era forte e capaz, mas por si mesma. Uma reunião de tanto poder imenso era como uma tempestade para seus sentidos. As emoções cruas de tantos lobos dominantes seriam um rugido ensurdecedor em sua mente. Seu único objetivo era permanecer invisível, inaudível e intocada para sobreviver à noite. A porta da carruagem se abriu e um cocheiro ofereceu uma mão. Isolda desceu primeiro, uma imagem de altivez aristocrática. Sarafina a seguiu, um suspiro coletivo percorrendo a multidão próxima enquanto ela entrava na luz das tochas, uma visão de beleza dourada. Ana escorregou por último, uma sombra cinza em seu rasto. Ela manteve a cabeça baixa, seu vestido cinza desgastado se misturando às pedras do calçamento, e se concentrou na única tarefa de carregar a pequena bolsa de Sarafina. Ela era um fantasma na festa, e era exatamente assim que ela precisava permanecer. O grande salão do Bando do Norte era uma caverna de barulho e luz. Tochas tremeluziam em suportes de ferro forjado, lançando sombras dançantes em tapeçarias antigas que retratavam caçadas lendárias e batalhas épicas. O ar estava denso com o cheiro de carne assada, vinho quente e a doçura enjoativa de perfumes caros usados para mascarar o almíscar selvagem da antecipação. Centenas de lobos vestidos com suas melhores sedas e veludos se misturavam e se pavoneavam, seus olhos constantemente vasculhando o salão em busca de oportunidade, de rivalidade, de um sinal do rei. Ana seguiu atrás de Isolda e Sarafina, seus sentidos sobrecarregados. A energia emocional no salão era uma força física, uma sinfonia caótica de orgulho, luxúria, medo e ambição que a oprimia de todos os lados. Isso lhe causava dor de cabeça e suas mãos tremiam. Ela apertou a pequena bolsa em suas mãos como uma tábua de salvação, concentrando-se em sua textura lisa para se firmar. Há um lorde dando um empurrão sutil a Sarafina. Lord Garrick, o tio do rei, seja encantadora. Sarafina lançou a Ana um olhar fugaz de desculpas antes de deslizar graciosamente pela multidão. Seu sorriso tão brilhante e praticado quanto um espelho. Anya a observou partir, uma pontada familiar de inveja e resignação retorcendo-se em seu estômago. Eram dois lados de uma moeda. Sua irmã e ela. Uma cunhada em ouro, a outra em chumbo. Deixada sozinha por um momento, Ana instintivamente recuou, encontrando um pequeno nicho atrás de um pilar grosso onde as sombras eram mais profundas. Dali, ela podia observar sem ser observada. Ela observou as damas da alta nobreza rindo atrás de seus leques, seus olhos aguçados e calculistas. Ela viu os alfas poderosos, seus peitos estufados, circulando uns aos outros como touros em um curral. Era uma dança de poder, bela e brutal, e ela não era bem-vinda na pista. Então um silêncio caiu sobre o salão. Começou nas grandes portas de carvalho e se espalhou como uma onda, silenciando a música, parando a conversa. O ar ficou pesado, carregado com um novo tipo de energia. Não ambição, mas puro medo primordial. Ele havia chegado. Rei Malaki entrou no salão, e pareceu que a temperatura caiu 10 graus. Ele não estava ladeado por uma grande comitiva, apenas por um único guerreiro com semblante sombrio, que devia ser seu beta, Darien. Mas o rei não precisava de mais ninguém. Sua mera presença consumia o espaço. Ele era mais alto do que qualquer lobo que Anya já vira, ombros largos e vestido com couro preto severo que parecia absorver a luz das tochas. Seu cabelo era da cor de uma noite sem lua, e caía sobre um rosto que era, ao mesmo tempo, brutalmente bonito e terrivelmente marcado. Uma rede de cicatrizes prateadas irregulares traçava um caminho de sua têmpora sobre seu olho esquerdo e até sua linha da mandíbula. Não eram as cicatrizes limpas de um duelo de guerreiro. Eram cruéis, caóticas, como se ele tivesse sido atacado por alguma besta indescritível, mas eram seus olhos que continham o verdadeiro terror. Eram de um cinza pálido e gelado, e varriam a multidão reunida com um vazio arrepiante. Não havia calor neles, nem curiosidade, apenas uma quietude profunda e perigosa. Este não era um rei procurando uma rainha, era um predador examinando um campo de presas. As histórias eram verdadeiras, pensou Ana, seu coração alojado em sua garganta. Ele estava quebrado. Ele era uma tempestade ambulante, e a maldição sobre a qual sussurravam parecia real. Uma aura palpável de dor e raiva que irradiava dele. Seu próprio sentido empático recuou disso, um grito silencioso em sua alma. A agonia que o cercava era antiga e absoluta.
Ele se moveu em direção ao trono montado em um estrado no extremo do salão. Seus passos eram medidos e silenciosos. O mar de lobisomens se abria diante dele, cabeças curvadas em deferência e medo. Ninguém ousava encontrar seu olhar. Isolda reapareceu ao lado de Ana, seus dedos cravando-se no braço de Ana como garras. Ele está aqui. Ela ofegou, sua voz tensa de excitação. Agora é a hora. Quando ele passar, Sarafina estará perfeitamente posicionada. Isolda arrastou Ana para fora da segurança de seu nicho, puxando-a de volta para a via principal. Ana tropeçou, seus chinelos desgastados lutando por aderência no chão polido. Eles pararam perto de onde Sarafina estava conversando com Lord Garrick, o rosto de sua irmã pálido, mas composto. O rei estava se aproximando. O peso opressivo de sua presença crescia a cada passo. Ana podia sentir a dor emanando dele em ondas, um fogo frio que arrepiava os pelos de seus braços. Ela queria correr, se esconder, fazer qualquer coisa, menos estar tão perto da fonte daquela imensa dor. Prepare-se, sussurrou Isolda, seus olhos fixos no monarca que se aproximava. O caminho do rei os levaria diretamente ao pequeno grupo deles. Sarafina deu uma pequena respiração preparatória, seus ombros se endireitando. Este era o momento em que toda a sua família havia apostado. Mas quando o rei chegou à altura deles, seu olhar frio não recaiu sobre a radiante Sarafina. Por um segundo fugaz e aterrorizante, ele passou por ela e pousou diretamente em Anya. Foi apenas por um instante, mas foi o suficiente para prender sua respiração. Pareceu ser vista por um deus da morte. Ela viu um lampejo de algo naquelas profundezas geladas. Não interesse, mas um flash de agonia crua e indomável. Foi um olhar de tormento tão profundo que tocou um acorde de empatia tão profundo dentro dela, que foi um golpe físico. O olhar do rei seguiu em frente, mas o momento a desestabilizou. Seu equilíbrio, já precário, vacilou, e então Isolda se moveu. Vendo sua chance de empurrar Sarafina para a linha de visão direta do rei, ela empurrou. Mas não foi Sarafina quem ela empurrou. Foi Ana. O empurrão não foi forte, mas foi brutalmente eficiente. A mão de Isolda em suas costas foi um impulso firme e dispensador, destinado a tirá-la do caminho para abrir o palco para a estrela. Mas Ana já estava desequilibrada, sua mente girando com o olhar do rei. A força inesperada a fez tropeçar para a frente, saindo da linha dos cortesãos e diretamente para o espaço aberto, liberado para o rei. O chinelo desgastado de Ana prendeu na borda de uma laje de pedra. Um pequeno suspiro de horror escapou de seus lábios enquanto ela se projetava para a frente. O tempo pareceu desacelerar. Ela viu o rosto chocado de sua irmã postiçã, o esgar triunfante nos lábios de Isolda e o chão frio e duro correndo ao seu encontro. Ela jogou as mãos para a frente para amortecer a queda, a pequena bolsa voando de seu alcance. Ela caiu em um monte desajeitado de lã cinza, a menos de 60 centímetros das botas de couro preto do rei Alfa. Silêncio. Todo o salão, já quieto, parecia prender a respiração coletivamente. O único som era o crepitar das tochas nas paredes. Humilhação, quente e aguda, inundou Ana. Ser feita um espetáculo, cair aos pés do único homem que todos temiam mais do que a própria morte. Era um pesadelo tornado realidade. Ela queria que o chão a engolisse inteira. Uma sombra escura caiu sobre ela. Ele havia parado. Lentamente, aterrorizada com o que veria. Ana ergueu a cabeça. Rei Malaki estava sobre ela, sua expressão ilegível, esculpido em pedra. Seu rosto marcado era uma máscara de fria indiferença, mas seus olhos, aqueles olhos gelados e pálidos, estavam fixos nela. O silêncio se esticou, tornando-se um peso tangível e esmagador. Ela podia sentir os olhares de centenas de lobos em suas costas, podia sentir seu desprezo, sua pena, sua curiosidade mórbida. Ela esperava fúria, um rugido de raiva pela interrupção, pela audácia de um ômega inferior a cruzar seu caminho. Esperava ser dispensada, ou pior, punida. Seu corpo inteiro se enrijeceu para o golpe, verbal ou físico. Sua mão, que ela havia estendido para se segurar, jazia no chão perto da ponta da bota dele. Enquanto ela se arrastava para puxá-la de volta, para se fazer menor, as pontas de seus dedos roçaram o couro desgastado. Foi o mais leve dos toques, pele contra couro, mas um choque percorreu-a. Não era uma faísca de um laço de alma gêmea, nada tão romântico ou desvanecido. Foi um influxo súbito e vertiginoso de sua dor. Uma onda de maré dela, tão potente que quase a fez desmaiar. Mas através de sua pele,
ela sentiu seu próprio dom estranho responder instintivamente. Um pulso minúsculo e silencioso de calor, de calma calmante, deixou-a e foi absorvido pela bota. Era uma gota de água fresca em um deserto em chamas, totalmente insignificante. No entanto, acontecera, e ele sentiu. A expressão fria como pedra do rei rachou. Um lampejo de algo. Choque, confusão, descrença cruzaram suas feições. Seu olhar desceu do rosto dela para sua mão, e depois voltou. O vazio em seus olhos foi substituído por uma intensidade aguda e focada que era, de alguma forma, mais aterrorizante. Ele vivia em um estado de agonia moedora constante há anos, um fogo interno implacável que era a marca registrada da maldição de sua família. Era seu companheiro constante, o ruído de fundo de cada pensamento seu, de cada respiração. Ele aprendera a funcionar com ele, a governar com ele, a usá-lo para alimentar sua reputação temível. Com o tempo, ele esquecera como era sentir até mesmo um momento de paz até agora. Pela primeira vez em uma década, por um único e milagroso batimento cardíaco, o fogo dentro dele não queimava. Não desapareceu, mas recuou. As bordas afiadas de seu tormento foram momentaneamente suavizadas. O inferno rugidor diminuiu para um brilho abafado e gerenciável. Foi o alívio mais profundo que ele jamais conhecera. E viera do toque acidental de uma garota aterrorizada em um vestido cinza. Antes que alguém pudesse reagir, antes que Isolda pudesse sibilir para Anya se levantar, antes que Lord Garrett pudesse dar um passo à frente para se desculpar pela perturbação, o rei se moveu. Ele se abaixou, não com raiva, mas com uma graça lenta e deliberada que chocou os espectadores. Ele ignorou os suspiros, os sussurros frenéticos que irromperam pelo salão. Seu foco estava inteiramente no lobo pequeno e trêmulo a seus pés. Ele estendeu uma mão enluvada. Anya vacilou, certa de que ele pretendia golpeá-la ou arrastá-la. Mas sua mão não era rude. Era oferecida com a palma para cima em um claro convite. Sua mente ficou em branco. Isso era impossível. Isso não estava acontecendo. Levante-se, ele ordenou. Sua voz era um barítono baixo e áspero, como pedras se moendo. Não era gentil, mas também não era cruel. Era uma simples declaração de fatos. Hesitante, os dedos tremendo tanto que ela mal conseguia controlá-los, ela colocou a mão na dele. A luva de couro dele estava fria em sua pele, mas ela podia sentir o imenso poder suprimido vibrando por baixo. Ao fechar os dedos em volta dos dela, a sensação aconteceu novamente. Aquele pulso silencioso de calor calmante fluiu dela, e ela sentiu o tremor de choque que o percorreu em resposta. Ele a puxou para cima com uma força sem esforço, seu aperto firme e inescapável. Ele não a soltou. Ele ficou ali no centro do grande salão silencioso, segurando a mão de uma ômega sem nome, seu olhar penetrante percorrendo seu rosto como se tentasse desvendar um enigma que nunca encontrara antes. Ele olhou dela para Isolda e Sarafina, seus olhos agora mais frios que uma tempestade de inverno. Ele viu a fúria no rosto da mulher mais velha e a confusão atordoada na da mais jovem. Ele compreendeu as dinâmicas da cena em um instante. Esta garota não se jogara a seus pés. Ela fora empurrada. Qual o seu nome? Ele perguntou, sua voz baixa, mas carregada no silêncio antinatural. Anya. Ela gaguejou, incapaz de desviar o olhar de seu rosto marcado. Agora que estava mais perto, ela viu a dor gravada nas linhas finas ao redor de seus olhos, a tensão em sua mandíbula. Ele não era um monstro. Ele era um homem, em uma jaula de seu próprio sofrimento. Ele deu um aceno brusco, seu olhar varrendo os rostos chocados da corte. Anya. Ele repetiu, o nome um som estranho em seus lábios. Então, sem outra palavra, sem soltar sua mão, ele retomou sua caminhada em direção ao trono, puxando-a junto com ele. A multidão se abriu, seus rostos uma mistura de descrença e horror. O rei Alfa, o rei sombra amaldiçoado, pegara a mão de uma ômega humilde e desgraçada diante de todos, e a conduzia pelo coração de sua corte como se ela pertencesse ali. Anya só conseguia tropeçar em seu rastro, seu coração batendo um ritmo frenético contra suas costelas. Ela não era mais invisível. Ela estava no olho do furacão, e não tinha ideia se isso a salvaria ou a despedaçaria. A caminhada até o estrado foi a mais longa da vida de Anya. Cada passo parecia um ano,
Cada olhar um golpe físico. Ela manteve a cabeça baixa, o olhar fixo nos intrincados padrões do chão de pedra, mas podia sentir o peso de 1000 olhos sobre ela. Ela ouviu os sussurros irromperem atrás deles, um ruído sibilante de escândalo e especulação. Ela podia sentir o ódio ardente de sua madrasta do outro lado da sala e a compaixão perplexa de Sarafina. O aperto do rei Malak em sua mão nunca vacilou. Era um grilhão, uma âncora. Ela era sua prisioneira, arrastada ao lado dele, um prêmio estranho e inesperado. O calor de seu corpo era intenso, uma fornalha de poder suprimido. E, no entanto, quanto mais perto ela estava, mais ela sentia aquele zumbido profundo e ressonante de sua dor. Era um tremor constante sob sua pele, uma besta enjaulada batendo em suas grades, e sua própria magia estranha, seu pequeno dom inútil, parecia respondê-lo. Um fluxo suave e involuntário de conforto fluindo dela para ele. Ele chegou ao trono, uma coisa maciça, de madeira escura e ferro sem adornos, e finalmente soltou sua mão. A súbita ausência de seu toque deixou sua pele fria e seus sentidos estranhamente desprovidos. Ele se sentou, seus movimentos econômicos e precisos, e gesticulou para os degraus aos pés do trono. Desce aqui, ele ordenou. Não foi um pedido. Anya afundou no degrau superior, arrumando seu vestido cinza desgastado em volta de seus tornozelos, tentando se fazer o menor possível. Dessa posição, ela podia ver todo o salão estendido diante dela. Ela viu Lord Garrick se aproximando, seu rosto uma máscara trovejante de fúria controlada. Ela viu Isela, pálida de raiva, sendo contida por uma Sarafina preocupada. Ela arruinara tudo, a única chance de glória deles. E ela tropeçara no centro disso, uma erva daninha em um jardim real. Sua Majestade, disse Lord Garrick, sua voz um murmúrio baixo e perigoso, enquanto ele se curvava rigidamente diante do trono. 1 milhão de desculpas pela interrupção. A garota é claramente uma tola desajeitada. Permita-me que a removam. Ela será punida por sua insolência. A respiração de Anya engasgou. Ela apertou os olhos, esperando a concordância do rei. Não, disse Malaki. A palavra era plana, absoluta. Cortou o tom obsequioso de Garrick como uma lâmina. Ela ficará. A cabeça de Garrick estalou para cima, seus olhos arregalados de descrença. Agus alingas a mais. Ela, Agus, 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 Elling. Sua Majestade, ela é uma ômega de uma casa desgraçada. Ela não tem lugar aqui. Ela tem o lugar que eu lhe dou, retrucou Malachi, sua voz caindo para um rosnado quase inaudível. Ela agora é membro da minha casa pessoal. Ela será minha atendente. Certifique-se de que ela tenha aposentos perto dos meus. Toda a corte parecia balançar com o beijoque de sua proclamação. Uma atendente? Uma ômega desgraçada como atendente pessoal do rei? Era inaudível. Era um insulto a todas as damas de alta linhagem na sala que esperavam capturar seu olhar. Anya sentiu uma onda de náusea, aposentos perto dos dele. As palavras ecoaram no salão cavernoso, selando seu destino. Lord Garrick parecia ter levado um tapa, mas as alianças, o propósito deste festival... Você deveria escolher uma companheira, uma forte fêmea alfa, para ser sua rainha. Estou ciente do propósito do festival, tio, disse Malaki, seu olhar gelado desafiando Garrick a argumentar mais. E considerarei as candidatas. Enquanto isso, esta servirá a mim. Isso é um problema? A ameaça em seu tom era inconfundível. Garrick se curvou novamente, suas costas rígidas de fúria. Como quiser, meu rei. Ele lançou a Anya um olhar de puro veneno antes de se virar e sair furiosamente para a multidão. O festival continuou, mas a atmosfera havia sido irrevogavelmente alterada. A música parecia tensa, as risadas forçadas. A atenção de todos estava dividida entre suas próprias ambições e a estranha garota silenciosa, agora sentada aos pés do rei aterrorizante. Anya não se moveu. Ela se sentiu presa, um espécime sob vidro. Malaki não falou com ela novamente pelo resto da noite. Ele se sentou em seu trono, uma estátua sombria e silenciosa, enquanto várias alfas e suas filhas eram apresentadas a ele. Ele as reconheceu com um aceno brusco, seu rosto uma máscara ilegível, seus olhos vazios. Ele não tocou em nenhuma delas. Anya observou Sarafina ser apresentada. Sua irmã postiças era impecável,
sua reverência perfeita, suas palavras respeitosas. O rei olhou para ela e por um momento Anya viu um lampejo de algo, não interesse, mas uma avaliação clínica. Ele estava julgando sua força, sua linhagem, mas seu olhar estava distante, sua mente claramente em outro lugar. Ele a dispensou com o mesmo aceno frio que dava a todos os outros. O momento foi um fracasso. O grande plano de Isolda não dera em nada, e era tudo culpa de Anya. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o rei se levantou. O salão ficou em silêncio mais uma vez. As festividades estão concluídas por esta noite, ele anunciou, sua voz ecoando nas vigas. Partimos para a capital ao amanhecer. Seu olhar caiu sobre Anya. Você estará pronta. Ele se virou e saiu do salão sem olhar para trás. Seu beta, Darien, deu a Anya um olhar rápido e ilegível antes de segui-lo. Anya foi deixada sozinha nos degraus, o foco de todos os olhares ressentidos e curiosos. Ela não era mais Anya, a ômega inútil. Ela era a atendente do rei, o mistério do rei. Ela fora arrancada da obscuridade e jogada no coração do poder, e ela tinha certeza de que não era um resgate, mas o começo de um castigo muito pior. A fortaleza do rei não era um castelo. Era uma cicatriz na paisagem esculpida na rocha negra de um vulcão adormecido. Ela se erguia sobre a capital, um monumento à força brutal e ao isolamento. Não havia estandartes decorativos, nem jardins acolhedores, apenas paredes escuras e nuas, janelas estreitas como frestas de flecha e um único portão de ferro. Era chamada de Torre Sombria, e era um reflexo perfeito de seu mestre. Anya passou a jornada em uma carruagem separada, um passeio silencioso e trêmulo que lhe deu tempo demais para pensar. Ela não via o rei desde que ele saíra do grande salão. Ela fora recolhida por um guarda de rosto severo e instruída a arrumar seus pertences escassos, uma tarefa que levou menos de 5 minutos. Ela não teve permissão para se despedir de Sarafina. Agora ela estava sendo conduzida por corredores frios e ecoantes por um servo silencioso. O ar dentro da torre era parado e pesado, com cheiro de pedra fria, ferro velho e algo mais. Um leve aroma metálico como ozônio após um raio. Era o cheiro de poder bruto contido. Seus aposentos não eram a cela de masmorra que ela esperava. Eram uma suíte de quartos pequena, mas limpa. Um quarto, uma área de estar e uma câmara de banho privativa. Os móveis eram esparsos, mas bem feitos, todos de madeira escura e lã cinza. Era mais luxo do que ela jamais conhecera, mas parecia uma jaula. Uma grande janela gradeada dava não para a cidade, mas para um pátio interno desolado, com paredes de pedra. Não havia escapatória. O rei requer sua presença em seu estudo, disse a serva, sua voz desprovida de emoção. Agora. O estômago de Anya se contorceu em um nó. Ela seguiu a serva por outra série de corredores sombrios idênticos, até chegarem a um conjunto de portas maciças cravadas de ferro. A serva bateu uma vez, depois abriu a porta e gesticulou para Anya entrar antes de se retirar e fechar a porta atrás dela. O som do trinco a fechar, ecoando como um sino fúnebre. O escritório era uma vasta sala circular, ladeada de prateleiras do chão ao teto, gemendo sob o peso de incontáveis livros e pergaminhos. Um fogo crepitava numa lareira cavernosa, lançando luz bruxuleante sobre mapas e cartas espalhados numa enorme mesa de madeira. O rei Malaki estava no extremo oposto da sala, de costas para ela, a olhar por uma grande janela arqueada para a cidade que se espalhava lá embaixo. Ele não se virou quando ela entrou. Vem cá, disse ele, a sua voz quieta mas ressonante no grande espaço. Os pés de Ana pareciam de chumbo, mas ela forçou-se a obedecer, os seus chinelos não fazendo qualquer som nos tapetes espessos e escuros. Parou a poucos passos atrás dele, as mãos cerradas à frente para impedir que tremessem. Por que caíste? Perguntou ele, ainda sem olhar para ela. A pergunta surpreendeu-a. Eu fui empurrada, Vossa Majestade. As palavras saíram num sussurro. Ele finalmente virou-se, o seu rosto cicatrizado, iluminado pela luz do fogo. As sombras brincavam nas marcas prateadas das suas velhas feridas, fazendo-as parecer mais profundas, mais severas. Pela tua madrasta? Não foi uma pergunta. Ana engoliu em seco e assentiu. Ela queria que eu notasse a tua irmã, declarou ele novamente. Ela só pôde assentir, espantada com a sua percepção. Ele deu um passo mais perto, e a sua respiração prendeu-se na garganta.
O puro poder físico dele era avassalador. Ele era uma força da natureza, uma tempestade viva, e a dor era mais forte aqui, no seu espaço privado. Um zumbido constante de agonia de baixo nível que se agarrava a ele como um sudário. Quando me tocaste, começou ele, a voz baixa e intensa, o olhar cravado nela. O que sentiste? Mas Gizdi, a mente dela disparou. Como poderia ela responder a isso? Como poderia explicar o seu dom estranho e inútil? Eu não sei o que queres dizer, meu rei. Um rosnado baixo ressoou no seu peito. Não me mintas. Eu senti isso. Uma quietude. A dor diminuiu. Eu não sinto isso desde que era rapaz. O que fizeste? Ele estava demasiado perto. A sua intensidade era demasiado. O seu instinto gritava para ela fugir, mas ela estava presa. Eu não fiz nada, insistiu ela, a voz a tremer. É apenas algo que acontece às vezes. Um calor. A minha mãe tinha isso. É um traço de ômega. É inútil. Inútil. Ele soltou uma risada curta e áspera, desprovida de qualquer humor. Levantou a mão esquerda, retirando a luva de couro preta. Anya ofegou. A sua mão estava tão cicatrizada como o seu rosto. A pele, uma tapeçaria esmagada de prata e rosa. Mas não era isso que a chocou. Um leve tremor escuro corria pelos seus dedos, fazendo-os contrair e espasmar incontrolavelmente. Era uma manifestação física da maldição que ela podia sentir dentro dele. Isto, disse ele, a voz tensa de autoaversão, é a minha companheira constante. É um fogo no meu sangue, um veneno nos meus ossos. Com o tempo, vai enlouquecer-me e depois matar-me, tal como matou o meu pai e o pai dele antes dele. Não há cura. Só existe isto. Ele estendeu-lhe a mão trêmula. Não era uma ordem, mas um teste. O medo lutava com a empatia profunda e dolorosa que era o cerne do seu ser. Ela não viu o rei temível, mas um homem em dor inimaginável, oferecendo-lhe um vislumbre da sua mais profunda vergonha. Lentamente, hesitantemente, ela estendeu a mão. A sua mão pequena e pálida parecia frágil e insignificante ao lado da dele, cicatrizada e trêmula. Ela deu um suspiro trêmulo e pousou a palma da mão sobre as costas da dele. O efeito foi instantâneo. Os tremores violentos cessaram. Sob o seu toque, a mão dele ficou perfeitamente imóvel. Um suspiro profundo e trêmulo escapou dos seus lábios. Um som de alívio tão profundo que lhe partiu o coração. Ela podia sentir a maldição a lutar. Uma coisa fria e viciosa a enrolar-se nas profundezas da sua alma. Mas o seu calor, o seu dom silencioso, a mantinha à distância. Era como segurar as mãos à volta de uma vela bruxuleante num furacão. Uma defesa frágil, mas determinada. Ele olhou para as suas mãos unidas, a expressão de pura incredulidade. Ele tinha procurado curas nos maiores magos, curandeiros e padres do mundo. Ele tinha banhado em águas sagradas e engolido poções fétidas. Nada jamais tinha funcionado. Nada lhe tinha trazido um momento de paz, até que uma ômega desgraçada tropeçou aos seus pés. Não te vais afastar de mim, disse ele, a voz rouca com uma emoção que ela não conseguia nomear. Ele finalmente levantou o olhar para encontrar o dela, e o vazio tinha desaparecido. Em seu lugar, havia uma esperança desesperada e aterradora. É o primeiro alívio que conheço em uma década. Ficarás comigo, serás a minha sombra. Esse é o teu propósito agora. Ele não lhe estava a oferecer um cargo, estava a reivindicá-la. Ela não era a sua atendente, era o seu remédio. Uma medicina viva, a ser mantida perto. E enquanto ela estava ali, a mão ainda sobre a dele, sentindo a besta dentro dele aquietada por um momento, ela sabia que a sua jaula acabara de ficar muito, muito menor. Os dias seguintes esbateram-se numa rotina estranha e sufocante. Ana era, como o rei comandara, a sua sombra. Ela foi transferida para a suíte de quartos adjacente ao dele, ligada por uma porta privada destrancada. Comia as suas refeições no seu escritório enquanto ele trabalhava. Ficava em silêncio num canto da sala do trono durante as suas audiências. Caminhava nas ameias com ele durante as suas noites inquietas e errantes. Ele raramente lhe falava, mas estava sempre perto dela. Muitas vezes, ele simplesmente mandava-a sentar-se ao seu lado enquanto ele lia, a mão pousada no braço da cadeira, o dedo mindinho a roçar na sua manga. Esse pequeno ponto de contacto parecia ser suficiente para afastar o pior dos tremores, para aquietar o fogo rugindo no seu sangue para um calor manejável.
Anya aprendeu a ler os sinais subtis do seu sofrimento. O aperto da sua mandíbula, a leve película de suor na sua testa, a forma como os seus nós dos dedos ficavam brancos enquanto ele agarrava uma pena. Nesses momentos, ela encontrava uma desculpa para se aproximar, para roçar a mão na dele enquanto lhe oferecia uma chávena de chá ou para ajustar as peles da sua cadeira. Cada vez ela sentia a tensão a sair dele, e ele dava-lhe um olhar rápido e grato daqueles olhos cinzentos assombrados. A corte era um ninho de víboras de rumores e ressentimentos. Anya era a bruxa ômega, o animal de estimação do rei. As damas de alta linhagem que tinham sido apresentadas no festival olhavam-na com hostilidade aberta. Lord Garrick, em particular, fez saber o seu desagrado. Ele nunca se dirigiu a ela diretamente, mas fazia comentários cortantes na sua audição sobre os perigos de depositar fé em charlatães de baixa extração. Numa tarde, enquanto Anna organizava pergaminhos no escritório, Garrick entrou sem ser anunciado. Malachi estava numa reunião com o seu conselho de guerra, deixando-os brevemente sozinhos. A desfrutar do teu novo estatuto, pequena vadia? Ronronou Garrick, a voz lisa de ameaça. Ele circulou-a como um predador. Tens o rei enfeitiçado. Um truque de salão, tenho a certeza, mas os truques aborrecem. Anna manteve os olhos no pergaminho nas suas mãos. Não sei o que queres dizer, meu senhor. Oh, acho que sabes, disse ele parando diretamente à sua frente. O rei está doente. Ele tem sido há anos uma fraqueza de sangue. Ele agarra-se a qualquer esperança, por mais falsa que seja, mas ele precisa de uma rainha forte, uma aliança política que assegure as suas fronteiras. Ele não precisa de uma ômega de estimação para acalmar as suas febres. A tua presença aqui ameaça a estabilidade do reino. Eu só faço o que o rei comanda, sussurrou ela, o coração a bater descontroladamente. E os seus comandos estão turvos, sibilou Garrick, aproximando-se. Ele vê uma cura onde há apenas uma distração. Marca as minhas palavras, rapariga. Quando ele perceber que não o pode salvar, ele descartar-te, e eu estarei lá para garantir que aterres nas pedras. Ele saiu tão abruptamente como tinha chegado, deixando Anna a tremer. Ela sabia que ele estava certo numa coisa. Ela não era uma cura. Era uma bomba temporária, um breve alívio. Ela estava apenas a adiar o inevitável. A maldição era um veneno profundamente enraizado, e o seu simples dom era como tentar esvaziar o oceano com uma colher de chá. O que aconteceria quando ele finalmente entendesse isso? Os seus medos concretizaram-se mais tarde naquela semana. O rei estava de mau humor. A dor claramente a aumentar além do que a sua proximidade passiva conseguia aliviar. Ele andava pelo escritório como um lobo enjaulado, as mãos cerradas em punhos, os tremores a sacudir todo o seu corpo. Ele tinha dispensado os guardas, deixando apenas Anna. Está a piorar, rosnou ele, a voz tensa. Ele bateu com o punho na grande mesa de carvalho, fazendo os tinteiros saltar. O teu pequeno truque está a falhar. O medo, frio e agudo, atravessou-a. Era isso. Era o momento que Garrick tinha previsto. Talvez, se eu, começou ela, a voz mal um sussurro. O quê? Ele rosnou, virando-se para ela. Os seus olhos estavam selvagens, as pupilas dilatadas de dor. O que podes tu possivelmente fazer? Em vez de se encolher, um instinto que ela não sabia possuir veio à tona. Não era coragem, mas uma onda profunda e avassaladora de empatia pela sua dor. Ela não suportava vê-lo em tal tormento. Caminhou na sua direção, os passos lentos mas firmes. Vossa Majestade, disse ela suavemente, a voz a tremer mas clara. A tua mão. Ele olhou para ela, o peito a arfar, uma batalha a travar nos seus olhos entre a suspeita e o desespero. Finalmente, com um gemido trêmulo, ele estendeu a sua mão trêmula e cicatrizada. Desta vez, ela não o tocou apenas. Ela entrelaçou os dedos nos dele, segurando a sua mão firmemente nas suas duas mãos. Ela fechou os olhos e concentrou-se não apenas no toque físico, mas na besta rugindo da maldição dentro dele. Ela não tentou combatê-la. Simplesmente aceitou-a. Envolveu-a na sua própria quietude, oferecendo-lhe um lugar de paz. Derramou toda a sua energia, toda a sua empatia no toque. Foi mais do que ela jamais fizera antes. Sentiu o calor sair dela numa torrente, deixando-a tonta e exausta, mas ela aguentou. Malachi ofegou.
Os tremores pararam completamente, a energia frenética e dolorosa que irradiava dele acalmou-se. Ele olhou para as suas mãos unidas, depois para o seu rosto pálido e determinado. Ele tinha estado a atacar, a afastá-la, convencido de que o alívio fugaz tinha desaparecido para sempre. Mas ela tinha entrado no fogo por ele, e com um simples ato corajoso, ela tinha apagado as chamas. Como? Ofegou ele, a voz cheia de admiração. Eu não sei, respondeu ela honestamente, abrindo os olhos. Eu apenas ouvi a dor. E pedi que ficasse quieta por um pouco. Naquele momento, algo mudou entre eles. Ele já não era apenas o seu rei, o seu captor. E ela já não era apenas o seu remédio. Ele olhou para ela, olhou verdadeiramente para ela, e viu não uma ômega, não uma serva, mas a mulher resiliente e corajosa que era a única pessoa no mundo que não temia a sua fragilidade. Ele ergueu a outra mão, o toque hesitante, e gentilmente afastou uma mecha de cabelo solta do seu rosto. Os seus dedos estavam firmes. O gesto era tão inesperadamente terno que fez o seu coração dar um salto. A atração do par. Um sentimento que ele tinha suprimido brutalmente desde o momento em que a vira pela primeira vez, acendeu-se um zumbido profundo e ressonante na sua alma. Já não era apenas uma atração do destino. Era uma atração de admiração genuína e florescente. Mas isso aterrorizava-o. Ligá-la a ele, a sua maldição, seria condená-la à morte. E ele estava a começar a perceber que esse era um preço que ele já não estava disposto a pagar. A nova intimidade era uma coisa frágil e não dita. Malak começou a falar com ela, não apenas sobre a sua dor, mas sobre o seu reino, os seus medos pelo seu povo, o peso da coroa. Ele lia para ela à noite dos seus livros antigos, a sua voz grave, um murmúrio calmante no silêncio do escritório. Ana, por sua vez, encontrou a sua própria voz. Ela contou-lhe histórias da sua infância, contos simples que a sua mãe costumava partilhar, tecendo narrativas de esperança e resiliência que pareciam cativá-lo. Ela já não era apenas um bálsamo vivo, ela estava a tornar-se a sua confidente, a única alma na sua fortaleza escura que via o homem e não o monstro. A mudança não passou despercebida à corte. A animosidade de Lord Garrick tornou-se mais fria e calculista. Ele viu a sua influência sobre o seu sobrinho diminuir, substituída pelo conselho silencioso de uma ômega. Ele sabia que tinha de agir. A sua oportunidade surgiu durante a Semana da Lua de Sangue, um tempo em que toda a magia, clara e escura, era amplificada. A maldição de Malaki tornava-se sempre mais violenta, mais incontrolável. Durante este período, ele trancava-se nas câmaras mais profundas da torre, recusando todo o contacto para enfrentar a tempestade sozinho. Desta vez, porém, era diferente. Tu ficarás, dissera ele a Anya, com a voz sombria. A tua presença talvez ajude. Anya estava aterrorizada, mas assentiu. Ela não o abandonaria. Não agora. O plano de Garrick era simples e cruel. Ele aproximou-se de Anya na véspera da lua de sangue, o rosto uma máscara de falsa preocupação. O rei não está bem durante este período, disse ele, a voz baixa e conspiratória. A maldição apanha-o. Ele torna-se outra coisa. Uma besta. Dola lada 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 para tua própria segurança, deves saber da passagem secreta nos seus aposentos. Se ele se tornar demasiado violento, deves usá-la para escapar. Ele descreveu uma porta secreta atrás de uma tapeçaria que levava aos corredores exteriores. O sangue de Anya gelou com a descrição de uma besta, mas ela desconfiou da súbita preocupação de Garrick pelo seu bem-estar. O rei ordenou-me que ficasse, disse ela, o queixo erguido. Não, tola. Garrick sibilou, a máscara a escorregar. A tua lealdade será a tua morte. Quando o monstro vestir a sua pele, ele não te reconhecerá. Ele deixou-a com esse pensamento arrepiante a pairar no ar. Naquela noite, a atmosfera nos aposentos do rei estava carregada de eletricidade e pavor. Malak estava pálido,
a pele fria e suada. Os tremores regressaram com uma violência tal que os seus dentes batiam. Sentava-se numa grande cadeira reforçada no centro da sala, as mãos a agarrar os braços com tanta força que a madeira gemia. Recua, ordenou ele a Anya, a voz um arquejo estrangulado. Fica junto à porta. Anya obedeceu, o coração a palpitar. A dor que emanava dele era uma entidade física, um cobertor sufocante de pura agonia. Era muito para além de tudo o que o seu toque poderia aliviar. Quando a lua de sangue atingiu o seu zênite, a sua luz carmesim a filtrar-se pela alta janela, uma terrível mudança começou. Um rugido gutural rasgou a garganta de Malak, um som que não era humano. O seu corpo convulsionou, os ossos a estalar e a deslocar-se com estalidos doentios. Tentáculos sombrios e escuros irromperam da sua pele, enrolando-se à sua volta como fumo vivo. A sua forma alongou-se, os músculos a contraírem-se e a retorcerem-se em formas não naturais. As suas roupas rasgaram-se à medida que ele crescia, a pele a escurecer para a cor da noite machucada. As cicatrizes prateadas no seu rosto e corpo começaram a brilhar com uma luz interna malévola. Ele não estava a transformar-se num lobo, estava a transformar-se na fonte dos sussurros, a verdade por detrás das lendas, um monstro. A criatura que tomou o seu lugar era um pesadelo de sombra e garra, era vagamente lupina na sua forma, mas maior, mais magra, os seus membros demasiado longos, os seus movimentos perturbadoramente fluidos. Não tinha pelo, apenas escuridão semissólida em movimento que parecia contorcer-se e chiar. Os seus olhos eram duas brasas ardentes de raiva e dor pura, e não adulterada. Lançou a cabeça para trás e soltou um uivo de pura agonia que abalou as próprias pedras da fortaleza. Esta era a sua maldição. Asto adultez. 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 A aflição da linhagem não era apenas uma doença. Era uma possessão, uma entidade monstruosa que o consumia periodicamente. Os olhos ardentes da besta percorreram a sala e fixaram-se nela. Não havia reconhecimento neles, nem um vislumbre do homem que ela conhecia. Havia apenas fome e ódio. Deu um passo furtivo na sua direção, um rosnado baixo a ressoar no seu peito sombrio. Anya estava paralisada por um terror tão absoluto que lhe roubou o ar dos pulmões. As palavras de Garrick ecoaram na sua mente. O monstro não te reconhecerá. A passagem secreta estava atrás da tapeçaria à sua esquerda. A segurança estava a poucos metros de distância. Ela podia fugir. Podia escapar. Ninguém a culparia. A besta deu outro passo, as garras a arranhar o chão de pedra. Era o som da morte a aproximar-se. Mas enquanto olhava para aqueles olhos ardentes, ela viu para além da raiva. Profundo, profundo dentro do inferno, ela viu um lampejo da alma de Malak, preso e a gritar. Ele estava lá dentro, enterrado sob camadas de dor antiga e magia negra. E ele estava sozinho. Ele enfrentara este horror sozinho toda a sua vida. Ele trancara-se, suportara esta agonia e solidão para proteger os outros do monstro em que fora forçado a tornar-se. O seu medo não desapareceu, mas algo mais surgiu para o encontrar. A sua empatia feroz e desafiadora. Ela não o deixaria. Ela não o deixaria sozinho na escuridão. Ignorando o bater do seu coração, ignorando todo o instinto que lhe gritava para fugir, Anya deu um pequeno e deliberado passo em direção ao monstro. A besta sombria parou, a cabeça inclinada perante o seu movimento inesperado. Um som confuso e gutural ressoou na sua garganta. Esperava medo, fuga, não esperava que esta criatura pequena e frágil se movesse em direção à fonte do seu próprio terror. Malak, disse Anya, a voz um sussurro trêmulo. No entanto, ela carregava no silêncio tenso da sala. Eu estou aqui. Eu não te estou a deixar. A besta soltou um rosnado de aviso, revelando uma boca cheia de dentes, como lascas de obsidiana. Deu outro passo furtivo, os olhos ardentes apertados. Era um motor puro da vontade destrutiva da maldição.
E essa vontade gritava para que despedaçasse a única coisa que ameaçava o seu domínio sobre o seu hospedeiro. Anya sabia que tocá-lo agora seria suicídio. O seu dom gentil e calmante não seria páreo para este cataclismo de magia negra. Mas o seu poder não estava apenas nas suas mãos. Estava no seu coração. Era a empatia que lhe permitia ver o homem dentro do monstro. Deu mais um passo em frente, as mãos abertas ao lado do corpo num gesto de paz. Eu vejo-te, Malaki, disse ela, a voz a tornar-se mais forte, mais clara. Eu vejo a tua dor. Eu não tenho medo dela. Eu não tenho medo de ti. A besta estremeceu, como se tivesse sido atingida. As suas palavras eram um conceito estranho para a antiga maldição, uma linguagem de aceitação que ela não conseguia compreender. Ela alimentava-se de medo, de repulsa, do alto, ódio que Malaki abrigara pela sua condição toda a sua vida. A sua compaixão era como ácido para ela. Soltou um rugido frustrado e desferiu um golpe com uma pata com garras numa mesa próxima, enviando-a a estilhaçar-se em 1000 pedaços contra a parede oposta. A demonstração de violência destinava-se a assustá-la, até a submissão, a fazê-la fugir, mas Anya manteve-se firme. O seu coração era um tambor selvagem no seu peito, mas a sua resolução era um pilar de ferro. Este era o seu propósito. Não apenas aliviar os seus sintomas, mas enfrentar a própria doença. Tu tens carregado isto sozinho por tempo demais, continuou ela, a voz a ressoar com uma convicção que ela não sabia possuir. Tu não és um monstro. Tu és um rei. Tu és um homem bom, preso numa gaiola de dor. Mas tu não estás mais sozinho. Ela arriscou mais um passo, fechando a distância até que apenas alguns metros os separassem. Ela podia sentir o calor a irradiar da forma sombria da criatura. Podia sentir o cheiro a ozono e a sangue velho. A besta estava confusa. Estava a ser privada do medo de que precisava. Olhou para ela, e por um momento, fugaz, um dos seus olhos ardentes cintilou. A brasa de raiva momentaneamente esmoreceu para ser substituída pelo pálido cinzento gelado do verdadeiro olhar do rei. Era ele. Ele estava a lutar por dentro, a ganhar força com as suas palavras. Vendo aquele lampejo de esperança, Anya derramou toda a sua emoção, todo o seu amor, a florescer pelo homem que ele era nas suas próximas palavras. Eu escolho-te, Malaki. Não o rei, não a maldição. Tu. Eu não vou embora. Com essa declaração final, ela fez a coisa mais corajosa que alguma vez fizera na sua vida. Fechou os últimos metros de distância. Ficou diante da forma monstruosa e imponente e estendeu as mãos. Ela não tentou tocar na sua pele sombria. Em vez disso, colocou as palmas das mãos planas contra o seu peito, um lugar onde ela sabia que o seu coração estaria. Fechou os olhos e não tentou empurrar o seu calor curativo para ele. Em vez disso, abriu-se e aceitou a sua dor para si mesma. Era uma agonia indescritível, um tormento abrasador dilacerador de alma que ameaçava aniquilá-la. Mas ela não lutou contra isso. Ela segurou-a por um momento, partilhando o seu fardo. Nesse instante de sofrimento partilhado, o laço de companheira que tinha estado a borbulhar entre eles, o laço que ele resistira para a proteger, estalou em vigor com a força de uma supernova. Já não era uma atração. Era uma ligação perfeita e inquebrável. A besta sombria gritou, um som de agonia e libertação. Os tentáculos escuros e enrolados da sua forma começaram a desenrolar-se. A luz vermelha malévola nas suas cicatrizes cintilou e apagou-se. As sombras dissolveram-se como fumo ao vento, fluindo para longe dele, incapazes de manter a sua forma contra o poder combinado da sua aceitação e do laço de companheira recém-formado. Malaki desabou no chão, a sua forma monstruosa a recuar até que ele voltou a ser ele mesmo, nu, ofegante e terrivelmente vulnerável. As cicatrizes brilhantes desvaneceram-se de volta ao seu habitual prateado. A transformação, que normalmente levava horas de tormento para recuar, tinha sido quebrada em minutos. Ele jazia na pedra fria, a tremer com os choques secundários, e olhou para ela. Ela estava pálida e a tremer, exausta pela provação, mas estava de pé. Ela enfrentara o seu eu mais sombrio e não fugira. Ela caminhara para o coração do seu inferno e chamara-o para casa. Anya, respirou ele, a voz rouca. Estendeu uma mão, já não a tremer, e ela pegou-a, caindo de joelhos ao seu lado. Eu disse-te, sussurrou ela, lágrimas de alívio a correrem-lhe pelo rosto.
Tu não estás sozinho. Ele puxou a mão dela aos lábios e beijou as suas juntas, um gesto de profunda reverência. A maldição não tinha desaparecido. Ele ainda podia sentir as suas raízes dormentes no seu interior, mas o seu poder estava quebrado. O seu controle sobre ele tinha sido estilhaçado. Ela não o curara com um simples toque. Ela tinha-o salvo com o seu amor absoluto e incondicional. E naquele momento, ele soube que queimaria o mundo para a manter segura. Ele não a esconderia nem a si mesmo mais. Ela não era a sua fraqueza. Ela era a sua salvação, e ela seria a sua rainha. O amanhecer que se seguiu à lua de sangue pareceu o primeiro dia de um novo mundo. Malak, embora fisicamente exausto, sentiu uma leveza que não experimentava desde a infância. A dor constante e esmagadora, que tinha sido a banda sonora da sua vida, desaparecera, substituída por uma quietude profunda e serena. A maldição ainda lá estava, uma semente dormente na sua alma, mas estava a dormir, silenciada pelo poder da aceitação de Anya e pela força do seu novo laço. Ele passou o resto da noite a segurá-la enquanto ela dormia, a sua pequena forma aninhada ao seu lado. Ele observava a subida e descida do seu peito, maravilhando-se com a sua coragem, a sua força. Esta pequena e silenciosa ômega, desprezada e maltratada por todos, possuía um poder maior do que qualquer guerreiro alfa, um poder que tinha salvo a sua alma. Ele sabia o que tinha de fazer. Não podia haver mais esconderijos, não mais segredos. A corte tinha de saber, o reino tinha de saber. Ela não seria a sua sombra, o seu animal de estimação, o seu remédio secreto. Ela seria a sua igual, a sua parceira, a sua rainha. Naquela manhã, ele convocou uma assembleia completa da corte. Sentou-se no seu trono de ferro, não como um monarca distante e temível, mas como um homem em paz consigo mesmo pela primeira vez, e ao seu lado, numa cadeira menor, mas igualmente digna, que ele mandara trazer, sentou-se Anya. Ela estava vestida não com o seu habitual cinzento, mas com um simples vestido de um verde floresta profundo que realçava o calor nos seus olhos. A sua mão pousava na dele, os dedos entrelaçados no braço do seu trono. A visão causou ondas de choque nos nobres reunidos. Lord Garrick estava na frente, o rosto uma máscara de incredulidade que rapidamente se endurecia em fúria pura. Isolda e Sarafina também estavam lá, convocadas de volta à capital por um decreto real do qual Anya nada sabia. Isolda parecia apoplética, enquanto Sarafina simplesmente parecia triste. Membros da minha corte. Começou Malaki, a voz clara e forte, ressoando com uma nova autoridade calma. Por demasiado tempo governei das sombras, oprimido por uma maldição que afligiu a minha linhagem durante gerações. Esta maldição tem sido uma fonte de dor, isolamento e medo, e medo, e medo, tanto para mim quanto para vós. Ele fez uma pausa, o olhar varrendo os rostos chocados. Essa era acabou. Ontem à noite, sob a lua de sangue, o domínio do maldito sobre mim foi quebrado, não por magia, não por remédio, mas por uma força que nosso povo há muito desvaloriza. A força da coragem, da empatia e da aceitação. Ele apertou a mão de Anya, voltando o olhar para ela. O olhar que trocou entre eles era tão cheio de amor e reverência que silenciou os murmúrios que começavam a se espalhar pela multidão. Essa mulher, Anya da casa caída de Silverwood, enfrentou o próprio âmago da minha escuridão e não vacilou. Ela se manteve firme quando qualquer guerreiro teria fugido. Ela é minha companheira, ele declarou, as palavras ressoando com finalidade. Ela é minha salvação, e ela será sua rainha. A proclamação foi recebida com um momento de silêncio atordoado, seguido por uma explosão de barulho. Alguns ofegaram, outros aplaudiram, mas muitos, liderados pela facção de Garrick, pareceram rebeldes. Isso é loucura! Garrick gritou, dando um passo à frente, o rosto corado de raiva. Vossa Majestade está sobrecarregado. Essa ômega claramente o enfeitiçou com alguma magia barata. Ela não pode ser rainha. Ela é sem lobo, estéril, de uma linhagem desgraçada. A lei proíbe tal união. Isso desestabilizará todo o reino. O único que está desestabilizando meu reino é você, tio, disse Malaki, a voz baixando para um rosnado perigosamente suave. Ele se levantou, puxando Ana gentilmente para seus pés ao seu lado. Ele não soltou a mão dela. Eu tolero sua ambição e seus conselhos estreitos há muito tempo.
A linhagem de Anya é irrelevante. 2, Kelly, 2, 2, 2, Kelly, 2, Kelly, 2, 2, 2, 2, Kelly, 2, 2, 2, 2, Kelly, 2, 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 2. Sua força está em sua alma, uma força que você nunca poderia compreender. É uma ultraje, Garrick cuspiu, seu controle finalmente cedendo. Não seremos governados por uma criatura fraca e patética e seu rei quebrado. Você é inadequado. A maldição lhe perturbou a mente. As palavras de Garrick foram uma declaração de traição, e ele sabia disso. Foi um último e desesperado lance. Ele tinha aliados na sala, tradicionalistas linha dura que acreditavam como ele. Ele esperava incitar uma rebelião, depor Malak e tomar o poder para si. Vários guardas leais a ele se moveram, suas mãos indo para os punhos de suas espadas. Mas antes que Malak pudesse dar a ordem para prendê-lo, uma nova ameaça inesperada surgiu. Das sombras na beira do salão, assassinos se moveram. Eles não eram guardas da corte. Eram figuras encapuzadas, seus rostos ocultos, suas lâminas revestidas com um veneno escuro e viscoso. Eles não faziam parte do golpe desajeitado de Garrick. Eram profissionais e não se moviam em direção ao rei. Eles se moviam em direção a Anya. Darion, o beta leal do rei, gritou um aviso e sacou sua espada, interceptando os dois primeiros. Mas havia mais. Meia dúzia deles, emergindo de todos os lados. Era uma armadilha coordenada e mortal. O surto traiçoeiro de Garrick havia sido a distração perfeita. Malak reagiu instantaneamente, empurrando Anya para trás dele. Seu corpo, um escudo. Ele sacou sua própria lâmina, sua calma substituída pela fúria fria e letal de um rei defendendo sua companheira. Ele era um turbilhão de couro preto e aço, derrubando um assassino que chegou muito perto. Mas eles eram implacáveis, determinados em seu propósito. Ignoraram o rei, seu único objetivo, a mulher atrás dele. Dois deles passaram por sua guarda. Um atacou Anya. Ela gritou, tropeçando para trás. Não havia tempo para pensar, tempo para correr. A adaga envenenada descreveu um arco no ar, mirando diretamente em seu coração. O tempo pareceu se distorcer, o momento se estendendo por uma eternidade. Anya viu o brilho do aço envenenado, o fanatismo nos olhos do assassino por trás de sua máscara. Ela viu o rosto de Malak contorcido em uma máscara de fúria primal e terror ao perceber que seria tarde demais. Das da bondak, das da bonda 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 envenenado. Era isso. Depois de tudo, depois de sobreviver à besta, ela morreria por uma lâmina simples. Mas enquanto a adaga mergulhava em sua direção, Malak fez uma escolha. Não foi uma escolha nascida de estratégia ou razão, mas de instinto puro e sem adulteração. O instinto de um macho para proteger sua companheira a qualquer custo. Ele rugiu, um som que não era inteiramente humano, e se jogou na frente dela. Ele não tentou bloquear a lâmina com sua espada. Ele recebeu o golpe. A adaga envenenada afundou profundamente em seu ombro. Anya gritou. Os olhos do assassino se arregalaram de choque, não esperando que o rei se sacrificasse tão prontamente. Antes que ele pudesse puxar a lâmina, a mão de Malak disparou, agarrando o homem pela garganta. Com uma única torção brutal, ele quebrou o pescoço do assassino. Malak cambaleou para trás, sua mão indo para o punho da adaga enterrada em seu ombro. Uma mancha escura e feia já se espalhava pelo couro preto de sua túnica. O veneno agia rápido, magicamente potente. Seu rosto ficou pálido, uma fina camada de suor brotando em sua testa. A calma que ele conhecera por meras horas estava sendo arrancada por um novo fogo artificial em suas veias. Malakai. Anya chorou, correndo para o lado dele, as mãos pairando sobre o ferimento, incerta de como ajudar. Os assassinos restantes, seu alvo principal protegido e sua surpresa perdida, foram rapidamente abatidos por Darion e pela leal guarda real. Garrick, vendo seu momento de rebelião desmoronar em um fracasso sangrento, foi capturado e forçado de joelhos, mas Anya só tinha olhos para Malak. Ele balançou nos pés,
a respiração vindo em arquejos. É um veneno potente, ele rosnou, sua lendária força começando a falhar. Destinado a um alfa. Tragam os curandeiros. Darien rugiu. Não. Malaki engasgou, balançando a cabeça. Não há tempo. Este veneno. Ele ataca o espírito. Ele fortalece a maldição. Enquanto ele falava, Anya podia sentir. A besta adormecida dentro dele estava se agitando. Despertada e alimentada pelo veneno mágico. As cicatrizes prateadas em seu rosto começaram a brilhar com uma luz fraca e doentia. Os tremores estavam retornando, sacudindo seu corpo poderoso. O veneno não estava apenas matando-o, estava tentando libertar o monstro com força total para transformá-lo em uma arma incontrolável no coração de sua própria corte. Ele ia se transformar ali, agora, na frente de todos. Pânico e medo se espalharam pela corte. Os nobres começaram a recuar, seus rostos pálidos de terror. Eles estavam prestes a testemunhar a verdade das lendas em primeira mão. Malaki olhou para Anya, seus olhos cheios de agonia e desespero. Anya, corra! Ele implorou, a voz um sussurro estrangulado. Ele estava lutando contra isso, lutando contra a transformação com toda a sua vontade. Mas o veneno era muito forte. Mas Anya não era mais a mesma garota assustada que tropeçara a seus pés. Ela já havia enfrentado essa besta antes. Ela o salvara uma vez e o salvaria novamente. Não, disse ela, a voz ressoando com autoridade absoluta. Ela colocou as mãos em cada lado do rosto dele, forçando-o a olhá-la. Olhe para mim, Malaki. Respire. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Você é mais forte que isso. Ela pressionou a testa contra a dele, fechando os olhos. Ela não tentou curar o ferimento ou combater o veneno. Ela concentrou toda a sua energia, todo o seu amor, todo o poder de seu vínculo recém-forjado em sua alma. Ela se tornou uma âncora na tempestade furiosa do veneno e da maldição. Ela imaginou seu verdadeiro eu, o rei forte e nobre, e manteve essa imagem em sua mente como um escudo. Você é meu rei, sussurrou ela, suas palavras apenas para ele. Você é meu companheiro. Você é o homem que eu amo. Não deixe que eles me tirem você. Os tentáculos sombrios que haviam começado a se espalhar por sua pele vacilaram. O brilho em suas cicatrizes piscou. Ele gemeu, seu corpo convulsionando, pego em uma guerra terrível entre o veneno, a maldição e a fé inabalável de Anya. A corte observava sem fôlego. Eles viram seu rei à beira de se tornar um monstro e a pequena ômega que se recusava a deixá-lo cair. Eles a viram com as mãos em seu rosto, a testa pressionada contra a dele, sua força calma e inabalável, segurando a maré das trevas. Lentamente, milagrosamente, a transformação começou a recuar. As sombras se retiraram. O brilho em suas cicatrizes diminuiu. Os tremores violentos diminuíram, embora ele ainda estivesse pálido e fraco pelo veneno. Ele havia vencido. Eles haviam vencido. Ele desabou contra ela. Todo o seu peso sustentado por seu pequeno corpo. Ele estava vivo. Ele era ele mesmo. Anya o abraçou, o coração transbordando. Ela não apenas salvou sua vida, mas provou que ele estava certo. Diante do mundo inteiro, seu poder de ômega inútil, o poder do amor e da empatia, triunfou onde a força bruta teria falhado. Salvou seu rei. Darien estava ao lado deles em um instante, ajudando a sustentar Malaki. O veneno ainda está nele, disse ele urgentemente. Anya olhou para o ferimento, para as veias negras que se espalhavam dele. Anya olhou para o ferimento ali a Darábio, Darien está nele. Darien está nele, Darien estava ai. Darien estava ai, entre Serábio, Darien estava hábil, Darien estava hábil, entre Serábio, Darien estava hábil, 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 entre Serábio, Darien estava hábil, entre Serábio, Darien estava hábil, 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 Darien. Seu poder de ancoragem havia parado a transformação, mas não podia combater o veneno em si. Mas agora que o perigo imediato havia passado, ela sabia o que fazer. Deite-o, ela comandou. Ela se ajoelhou ao lado dele, respirou fundo e colocou a mão diretamente sobre a ferida envenenada. Desta vez, ela não apenas acalmou, ela empurrou. Ela derramou sua essência de vida, seu calor, sua luz na ferida, visando a magia estranha do veneno. Foi um esforço abrasador e exaustivo.
2, intre, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. Ela sentiu sua própria energia se esgotar em um ritmo alarmante, mas ela não parou. Sob sua mão, as veias negras começaram a recuar. A carne feia e inflamada ao redor da adaga começou a se acalmar. Com o último empurrão agonizante, ela forçou o último resquício da magia do veneno para fora de seu sistema. Ela desabou para trás, tonta e gasta, enquanto Darien cuidadosamente removia a adaga agora limpa. O ferimento ainda estava lá, mas a ameaça mortal havia passado. Anya o salvara 2 vezes em 5 minutos. Primeiro sua alma, depois sua vida. Um silêncio atordoado manteve a sala do trono cativa. Então, um dos nobres mais velhos, um alfa grisalho que fora um tradicionalista convicto, deu um passo à frente. Ele se ajoelhou, baixou a cabeça e disse, a voz grossa de emoção: minha rainha. Um por um, os outros seguiram. Eles se ajoelharam diante da garota ômega que acabara de salvar seu rei, seu reino. Eles se ajoelharam diante de sua coragem, seu poder, seu amor. Isolda observou, o rosto pálido, seu mundo desmoronado em pó. Seu mundo desmoronado em pó. Seu mundo desmoronado em pó. Isolda observou, seu mundo desmoronado em pó. Isolda observou, seu mundo desmoronado em pó. Isolda observou, Isolda observou, Isolda observou, Zolda 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 observou. Sarafina observou com lágrimas nos olhos, lágrimas de orgulho e alívio pela meia-irmã, que ela sempre soube que era especial. Anya, exausta, mas triunfante, olhou para o mar de cabeças curvadas, depois para o rosto do homem que amava, que já estava começando a se mexer. Ela não era mais uma sombra, não era mais uma desgraça. Ela era uma salvadora. Ela era sua rainha. No rescaldo, a justiça foi rápida. Lord Garrick, exposto como traidor e tolo, confessou tudo. Os assassinos não eram dele. Eles foram contratados por um reino rival, um que esperava jogar o norte no caos ao assassinar a companheira escolhida do rei e desencadear sua transformação monstruosa. O surto traiçoeiro de Garrick foi simplesmente um erro oportunista e, em última análise, fatal. Ele foi executado por seus crimes antes do pôr do sol. Isolda, despojada de seus títulos e terras por seus anos de crueldade e sua cumplicidade pública nas ambições de Garrick, foi exilada, enviada para um convento remoto nas terras ermas congeladas. Sarafina, que correu para o lado de Anya no momento em que a luta parou, foi inocentada de qualquer irregularidade. Ela implorou a Anya, chorando, por perdão por sua aceitação passiva do abuso de sua madrasta. Anya, vendo apenas a irmã que lhe mostrara pequenas gentilezas, a perdoou instantaneamente. Sarafina escolheu deixar a capital para encontrar seu próprio caminho longe das maquinações da corte, uma decisão que Anya respeitou e apoiou. Malak se recuperou rapidamente. Os últimos vestígios do veneno foram purgados pelos curandeiros reais, mas a verdadeira cura já havia sido feita. Os eventos na Sala do Trono haviam cimentado seu lugar e o de Anya como os governantes indiscutíveis do reino. A corte, tendo testemunhado seu poder em primeira mão, agora a olhava com uma mistura de admiração e reverência. Os sussurros sobre a Ômega Bruxa haviam sido substituídos por contos de Anya, a firme, a Rainha Luna, cujo coração era tão forte quanto as garras de qualquer alfa. Uma semana depois, Malak e Anya estavam na alta varanda da Torre Sombria, olhando para a capital enquanto o sol se punha. As luzes da cidade cintilavam abaixo como um campo de estrelas cadentes. Eles te amam, disse Malak. A voz um suave murmúrio. Ele a abraçou por trás, puxando-a contra o peito dele. Eles amam você, ela corrigiu suavemente, recostando a cabeça no ombro dele. Eles finalmente veem o rei que você realmente é, não o monstro que temiam. Isso é por sua causa.
ele murmurou, depositando um beijo na têmpora dela. Você me ensinou a vê-lo também. Ele a virou em seus braços para encará-lo. Os últimos raios do pôr do sol capturaram a prata de suas cicatrizes, mas elas não pareciam mais marcas de dano. Eram simplesmente parte dele, um mapa das batalhas que ele havia sobrevivido. Eu pedi que você fosse minha rainha em um momento de crise e declaração, disse ele, seus olhos cinzentos, suaves e sérios. Agora eu te peço em paz, com todo o meu coração. Anya da casa Silverwood, você será minha esposa, minha companheira, minha parceira em todas as coisas? Você governará este reino ao meu lado? Lágrimas de alegria brotaram em seus olhos. Não há nada que eu mais queira. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro e de tirar o fôlego que transformou suas feições rudes em algo belo. Ele baixou a cabeça e, em um ritual tão antigo quanto seu povo, gentilmente expôs o pescoço dela. Ela inclinou a cabeça, dando-lhe acesso, sua confiança absoluta. Com uma ternura que desmentia a agudeza de seus dentes, ele afundou as presas na junção do pescoço e do ombro dela, selando o vínculo deles, marcando-a como dele para toda a eternidade. Uma onda de calor, poder e amor puro e inalterado varreu Ana. O leve sussurro adormecido de sua própria loba, há muito dormente e suprimido, se agitou dentro dela. Ela se espreguiçou, despertada pela magia do vínculo de acasalamento. E pela primeira vez em sua vida, ela sentiu sua presença, inteira e forte, uma sombra prateada espelhando a escura de seu companheiro. Ela não era sem lobo, ela apenas estava esperando por ele. Ao se afastar, ele a olhou, os olhos brilhando com a luz dourada de seu lobo. Minha rainha, ele ofegou. Meu rei, ela respondeu. Seus próprios olhos cintilando com uma luz prateada que ele nunca tinha visto antes. Sua união anunciou uma nova era. A hierarquia rígida e brutal do passado começou a desmoronar, substituída por uma cultura que valorizava não apenas a força física, mas a força de caráter, de empatia, de coração. Os ômegas receberam novos direitos e novo respeito. A Torre Sombria, outrora um símbolo de medo e isolamento, tornou-se um farol de esperança e progresso sob o domínio do Rei Marcado e de sua rainha Steadfast. Um ano depois, os jardins da Torre Sombria estavam em plena e vibrante florada. O que antes era um pátio de pedra sombrio, agora era um santuário exuberante, repleto de flores de pétalas de luar e árvores de folha prateada. Um projeto que Anya supervisionara pessoalmente. A fortaleza não parecia mais uma cicatriz na montanha, mas seu coração vivo e pulsante. Ana sentou-se em um banco de pedra, um livro de couro de histórias antigas aberto em seu colo, embora ela não estivesse lendo. Sua atenção estava em um pequeno embrulho aninhado em seus braços. Seu filho, com quase 3 meses de idade, tinha o cabelo escuro do pai e, quando abria os olhos, o mesmo olhar calmo e observador dela. Ele era uma mistura perfeita de ambos, um símbolo de sua nova dinastia curada. A maldição que afligia a linhagem real por séculos encontrara seu fim nele. Os curandeiros haviam confirmado que ele estava completamente livre de sua mancha. Um braço pesado e familiar envolveu seus ombros. Malaki sentou-se ao lado dela, inclinando-se para depositar um beijo no topo da cabeça do filho deles. Ele parecia mais jovem, as linhas duras de seu rosto suavizadas pela felicidade e paz. Ele era um rei amado, respeitado não pelo medo que outrora comandava, mas pela sabedoria e compaixão que agora demonstrava, guiado por sua rainha. Que história você está contando a ele hoje? Malaki perguntou. Sua voz um murmúrio baixo e contente. Aquela sobre o Rei das Sombras e a garota ômega que o ensinou a ver no escuro, ela respondeu, sorrindo para ele. Ele riu, o som quente e fácil. Essa é a minha favorita. Ele olhou de seu filho para sua esposa, seu coração transbordando. Ele passara a vida cercado por sombras, convencido de que estava condenado a uma vida de dor e solidão. Mas essa mulher pequena e resiliente havia entrado em sua escuridão e lhe mostrado o amanhecer. Ela não fora empurrada para sua vida por acidente. O destino a colocara a seus pés, sabendo que ela era a única que poderia curar sua alma despedaçada. Seu filho soltou um pequeno e feliz gorgolejo em seu sono, sua mãozinha envolvendo o dedo de Malaki. Na quietude do jardim, cercados pela vida que haviam nutrido, o rei e a rainha seguravam seu filho, seu futuro, seu amor, uma força silenciosa e inabalável que havia refeito seu mundo. A história do Rei das Sombras havia acabado. Muito obrigado por assistirem a este vídeo até o fim.
Eu realmente aprecio cada momento que vocês passaram aqui comigo. No momento, estamos rumo ao nosso primeiro marco: 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês de alguma forma, por favor, me apoiem clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma motivação enorme para eu continuar trabalhando e criando mais histórias valiosas para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.